de estarmos colocando à frente um protocolo, um objetivo, a primeira coisa de acordo com o meu pensamento, tá? Para que vocês tomam Analgésico. analgésico, olha aí, analgésico, antitérmico, para que vocês tomam esse tipo de medicamento? Como é o nome do outro? Anti-inflamatório também, né? Anti-inflamatório. Por quê? O Qual o analgésico é objetivo? para dor, né? O anti-inflamatório é para você acha Diminuir que a inflamação. diminuir uma inflamação que você. Aí o antes, né? Que se você já tiver Diminuir infectado, ou não adianta. prevenir, no caso, né? Prevenir, Prevenir, busca prevenir. prevenir uma inflamação. E antitérmico é para diminuir o que? A temperatura corpórea, né? Temperatura é isso. Pois é. Então, os equipamentos e os ativos, eles também funcionam da mesma maneira. Você tem que saber para que ele serve e ver o objetivo de sua cliente. Alta frequência, eu vou utilizar para quê? Para diminuir bactérias, ou, na verdade, prevenir bactérias no local. O LED eu vou usar para quê? A luz de LED. Vai depender da luz, da cor da luz, para poder eu estar utilizando. Então, eu tenho que saber o que aquele tecido está, prevenir aquele tecido de que aconteça alguma coisa, né, para poder colocar aquela luz. Então, eu tenho que pensar nesse critério, eu tenho que ir nesse pensamento, entendeu? É isso que está faltando em vocês, é conciliar com algum fator para vocês estarem pensando para que serve. Tá? Isso aí que está faltando. Praticar mesmo, é a gente estudar e praticar, porque senão, minha filha. E como eu estava falando, porque tá difícil. Estão mesmo. Então, e como eu estava falando, cosmetologia é tudo, porque é estética e cosmética, tá? Então, um profissional que sabe muito mais de cosmetologia, no seu cosmetólogo, é o esteticista cosmetólogo. Que é o top dos top, que sabe tudo sobre os cosméticos, né? E eu acho assim que, não querendo dizer, eu acho assim que o período passado, a gente, eu acho assim que a gente ficou muito assim, deixou muito a desejar em relação a focar mais em relação a isso, entendeu? Eu mesmo, eu admito que eu tô muito. Mas não pelo fator profissional, porque quem deu cosmetologia foi Letícia, né? Foi Letícia. Ela é uma das melhores de cosmetologia. Não, foi falha da gente mesmo não ter. Exatamente. Entendeu? Não ter visto que é uma matéria muito importante para o nosso. Fundamental. Para a nossa vida profissional toda e nunca deixar de estar estudando ela, né? Porque é como o médico nunca vai deixar de estudar, né? E a gente também é a mesma coisa em relação aos conhecimentos. O médico é na parte da farmácia, né? Dos fármacos, o que ele tem que prescrever para os pacientes, é a mesma coisa gente em relação aos cosméticos. Exatamente. Então vamos lá começar nossa aula, porque se for esperar todo mundo, tem gente que só vai chegar aqui 9h30. E aí não vai dar para poder esperar ninguém, né? Vamos lá, já compartilhei para vocês, tá? Já viram aí. Eu vou tentar abrir aqui no celular, mas acho que não vai dar, senão vai dar interferência. Mas se alguém aparecer por aí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, estamos falando basicamente hoje de acne, né? Então, o que seria acne? A acne é uma doença multifatorial, ou seja, tem multifatores, vários fatores que estão acometendo vamos dizer, que dá essa pronúncia, né? Essa doença. Então, uma doença que tem vários fatores que vamos estar aqui investigando esses fatores para poder chegar em um denominador comum, tá? Então, a doença multifatorial, que acomete peles oleosas e além dos fatores genéticos, olha aí, Aline, fatores hormonais, olha aí, Natasha, e os demais também que falaram relacionados a fatores hormonais, influencia na hipersecreção, né, da glândula sebácea,
levando à obstrução dos ossos e à proliferação de micro-organismos. Oi, Ana. A senhora está passando slide? Estou, ninguém está vendo? É que estava travado aqui para mim. Para mim também estava. Que bom que você falou, deixa eu botar aqui então. Quer dizer, tela inteira, quando eu boto, aí eu tenho que ficar. Se alguém entrar atrasado, aí fica chato. Então, vamos lá. Pronto. De boa agora? Sim. Perfeito, obrigada, Ana. Então, como eu falei, relacionada à acne, é uma situação multifatorial, uma doença multifatorial. Como podemos classificar, ou vamos dizer assim, a sua classificação e quanto à sua classificação e o grau, né? Primeiro, a classificação quanto ao grau da acne. Então, quando eu digo quanto ao grau, é porque ela tem 5, que eu já falei a vocês, tem 5 graus, né? O primeiro grau é a acne comedogênica. É uma acne literalmente leve, quanto à sua severidade, né? Então, tem aqui o grau de severidade e a descrição dela. Então, a acne grau 1, a acne comedogênica, é uma acne leve, que aparece os comedões abertos e fechados, tá? Temos aqui a acne grau 2, que é a acne papulopustulosa, que ela é leve e moderada, ou seja, ela está lá ali no meio termo, que ela apresenta os comedões, né, abertos e fechados, e acompanhando as pápulas e pústulas. O que são esses comedões abertos, né, e os fechados? Os comedões abertos são aqueles comedões que tem a produção da glândula sebácea, né, no seu canal, e em cima dele, ou seja, ela começa a sair. Tem muitos comedões que em cima ficam preto, de acordo com a oxidação dos raios UV, tá? E tem outros que ficam uns pelinhos pretos. Ou seja, tem muitos que ficam aquelas pontinhas pretas e tem outros que ficam tipo uns pelinhos pretos, que também são comedões, tá? Mas só que são comedões abertos. Os comedões fechados, eles já têm o quê? A camada do tecido epidérmico, ele fica um pouquinho em cima, então quando a gente vai fazer a extração, de acordo com passando a parte da emoliência, e vai chegar na parte da extração, ele consegue, tem muitos que conseguem sair com facilidade, né, e aí ele sai branquinho ou amarelado, e tem outros que precisamos tá, okay, fazer um furo com uma agulha de insulina para fazer o quê? A sua retirada, tá? E aí temos aqui as pápulas e pústulas. Pápulas são um excesso, né, de comedão, mas só que um pouquinho mais duro ali naquela região, e a região está fechada, é como se fosse um comedão fechado em grande quantidade, e ficando mais avermelhado ali, a lateral dele vai ficando um pouquinho mais avermelhado. E as pústulas são realmente aquelas pápulas que chegou a inflamar, que está com excesso de bactéria ali local e que tem pus dentro. Então, formam as pústulas. Então, vamos dizer assim, são os comedões fechados com pus dentro, tá? Grau 3, então, só aquela acne nódulo cística. Ela é uma acne moderada. Apresenta lesões do grau 2, que na verdade tem comedões abertos e fechados, e as pápulas e as pústulas, somada com os nódulos e os cistos. O que são nódulos? Né? Nódulos são aqueles, vamos dizer assim, são as pústulas, né? E, vamos dizer assim, são as pápulas em grande quantidade, né? Mas só que com tamanho e ao toque ela é um pouquinho mais rígida, tá? E quando eu venho falar de cisto, cistos são aqueles como se fossem comedões fechados, mas só que um pouquinho mais rígido, um pouquinho muito mais duro. E ele realmente é todo fechado. Para você tirar um cisto,
depender do nível do cisto, que cisto é que você pode tirar o cisto, só fazendo uma incisão ali, né, com agulha de insulina e fazendo a extração, mas depender do nível do cisto, só quem pode estar fazendo essa retirada, que muitas vezes é retirada cirúrgica, é o médico, tá? Então, depender do nível, do grau ali que você encontra o cisto, se você tocar, né, no cisto, você vê que ele está um pouquinho mais superficial, e você vai conseguir tirar, que ele tem uma aparência, assim, de pápula um pouquinho mais em cima, aí você pode fazer a extração. Mas, fora isso, só recomendação médica, tá? Temos aqui o grau 4, que é a acne conglobata, que é aquela acne moderada para grave. O que significa essa acne conglobata, né? Ela engloba todas as lesões ali e o abscesso sendo chamado de conglobata. Como é que assim é conglobata? Então, ela tem os comedões abertos e fechados, tem pápulas, pústulas, nódulos e cistos, tudo em uma mesma região. E é como se eu tivesse uma equipe, vamos botar ali um grupo, eu tenho um grupo ali que tem comedões, que tem pápulas, que tem pústulas, que tem nódulos, cistos, em um só lugar, em uma só região. Então, ela acaba sendo grave, por quê? Porque tem muitas pústulas ali no meio. Então, se tem pústula no meio, é porque tem o quê? Bactéria. E se tem bactéria, aí já pode ser um pouquinho mais grave. Então, quando chegar nessa situação, aí eu faço o quê? Só faço uma leve higienização no local e passo ali alta frequência e coloco uma máscara secativa e indico aquele paciente para o médico. Não vou deixar de dar suporte a ele, não vou deixar de acalmar aquele tecido. E acalma aquele tecido sem fazer extração, mas eu recomendo ele ir para o médico. E aquela acne fulminante, aquela acne grave, aí não tem como você estar fazendo nada. É o médico que realmente vai estar nessa situação, porque é uma situação médica mesmo, porque que no caso aqui ela é grave, né? Aqui já está falando fulminante, quanto ao grau de severidade, ela é grave, é uma forma rara pelo seu surgimento infeccioso e sistêmico. Ou seja, tem muita infecção ali, e se você depender da situação, ele pode ir para a corrente sanguínea, essa infecção. Então, uma situação muito mais agressiva, tá? Pode vir a ser acompanhada de sintomas como febre, dor nas articulações, lesões dolorosas que podem evoluir para úlceras, tá? Então, é uma situação muito, muito grave, ok? Lembrando que todas essas informações estão no livro, tá? Essas informações, elas estão no livro, que eu até compartilhei para vocês, até a página, o capítulo e página. E tem aqui as fotos, eu vou mostrar as fotos agora dos graus para vocês, tá? Temos aqui o grau 1, que é a acne comedogênica. Vocês estão vendo aqui que tem aqui bastante comedões abertos, né? Tem alguns comedões aqui é uma pústula, tá vendo? Mas tem bastante comedões abertos, vários. Quando a gente vai ver um comedão fechado aqui no meio, é bem difícil, mas tem mais abertos, né? Você tá vendo os pontinhos pretos aqui. E aqui também, na outra foto no nariz, desculpa, tem uns pontinhos pretos. Temos aqui a acne papulopustulosa, que temos aqui a acne moderada, é uma acne que tem pápulas e tem as pústulas com os pontinhos amarelos são as pústulas e os pontinhos vermelhos, né, são as pápulas. Temos a acne aqui nódulo-cística, tá vendo que tem alguns nódulos aqui na região, tá? Vocês vão ver poucos comedões aqui abertos, tem mais comedões fechados, tá? Mas sim, ainda deve ter alguns abertos, mas são poucos. Temos aqui a acne conglobata, lembra que eu falei que tem um nódulo, tem aqui, ó, os comedões abertos, comedões fechados. Vocês estão vendo a seta?
Sim. Ok, obrigada, Kelly. Sim. Então, tenho aqui, ó, os comedões abertos, os comedões fechados, temos aqui as pústulas, temos pápulas, né, em algumas regiões, tem os nódulos, tá? Tem os cistos, aqui essa parte branquinha é um cisto, e essa parte toda aqui, tá? É uma parte que está inflamada e que tem aqui várias pápulas e pústulas, tudo aqui em conjunto, tá? Que formou tudo e está em uma região só, ok? Alguém tem alguma dúvida? Levantou a mão? Professora, boa noite. Oi. Nesse caso aí específico, nós, especificistas, agiríamos como? Nos comedões, nas pústulas, mexeriam, né? Você já até falou que dependendo de cada caso, só não mexeriam com, volte bem, por favor? Conglobata, isso, conglobata. Porque conglobata é o conjunto. Nessa região aqui eu não mexeria. Foi o que eu Não imaginei. São várias juntas, né? em uma só. Em uma só. E é capaz de, quando chega aqui nessa região, depender da quantidade, formar uma úlcera. Isso é muito profundo. Nessa região aqui, vocês poderiam até estar mexendo. Nessa região aqui superficial. Mas, nessa região aqui de baixo, nem colocar, só colocar, né, se for trabalhar aqui nem com vapor de ozônio, nem com máscara térmica, nada, porque se trabalhar com máscara térmica com vapor de ozônio, pega no rosto todo. Aqui eu trabalharia só com peeling químico, que no caso seria um emoliente químico, apenas direcionado aqui na região, fazia essa extração aqui para poder aliviar um pouquinho, e aí no restante, né, faria só que alta frequência e colocaria uma máscara secativa. Ponto. E ele ir para o médico. Professora, esse caso dele aí de baixo é caso médico, né? Porque é bem Exatamente. deplorável, caso né? médico. Falando assim. Exatamente. É um caso médico. Então, tem que tomar realmente muito cuidado, porque para você não agravar mais a situação, tá? Professora, Oi. essa situação da acne conglobata, ela também difere do cisto, né? Cisto é uma coisa, a acne é outra. Porque assim, eu tenho uma colega que ela teve esses problemas aí, tá? Uhum. Aí ela desenvolveu nessa infrapalpebral aqui. Menina, mas enorme. Aí ela foi no dermatologista, o tratamento foi compressa, morna e antibiótico terapia. Porque você pegava assim, é bem duro, né? Que é uma massa. Isso. Quando ficou numa consistência mole, ele drenou. Ele fez o corte, né? E fez a drenagem. Entendeu? O tratamento foi isso aí. Mas Então, aí é um tratamento médico mesmo. médico, né? Mas a minha pergunta é, a acne conglobata, ela é diferente do cisto, porque eu assim, avaliando, olhando e lembrando desse caso específico dessa minha colega, eu acho que no caso dela foi um cisto sebáceo, não sei. No caso, na verdade, dela pode ter um cisto específico, no caso, isolado, né? Possa ser que tenha um cisto isolado, como é nessa região aqui do queixo dele. E essa região aqui possivelmente é um cisto, né? Já inflamado, isolado. É uma região isolada. Eu jamais vou mexer nessa região aqui dele, porque é uma região isolada, tá? Então, é bem complicado você mexer em um cisto, né? Porque é muito duro, e aí tem muita infecção ali no meio, e para você retirar é bem complicado. Né? Então, é melhor. Isso realmente é um caso médico, porque tem que vir com vários antibióticos, né? Para poder estar tratando essa região. E aí depois, né? Normalmente, quando chega nessa situação, eles passam aquele medicamento, é o Roxtan, que aí a pessoa fica 6 meses tomando o medicamento e mais 6 meses sem fazer nada.
Então, fica aquele praticamente 1 ano sem tocar no rosto. Só com tratamento, né, com antibióticos. E o tratamento é mais forte, porque, na verdade, o Roacutan é muito mais forte, né? Então, chegou nesse nível aí, ou nesse nível aqui, fulminante, é um nível muito mais agressivo, né? Que aí, na verdade, vai ser medicamento tanto acho que anti-inflamatórios ou antibióticos tópicos e antibióticos medicamentoso, né? No caso, Via oral. via oral, exatamente. Mas a situação é Prof. muito mais grave. Oi, Ana. Então, nesse caso da conglobata, a gente faria a limpeza de pele, no caso, como a pele ali que a senhora mostrou era oleosa, né? Então, Só a nessa gente. região. Isso, só na região onde daria para extrair, no caso, né? Onde tinha Exatamente. comedões e algumas acnes ali que ainda dava para extrair manualmente. E aí, nessas partes dos cistos, a gente não encostava. Não. Entendi. Lembrando que para esse tipo de acne, você tem que ter o produto correto. E tem que sim ter equipamentos para minimizar a situação, tá? Tem que ter, sim, é obrigatório ter alta frequência, sim, nesse caso, tá? E aí tem um peeling químico também, para poder também diminuir essa situação, tá? Então, seria também um favorável vocês estarem colocando, sabe, nesse rosto. Aqui, está fazendo colocar um peeling químico, um emoliente químico, né, que é através de algum peeling emoliente. E aqui embaixo, poderia colocar um peeling retinóico menos abrasivo, só para poder fazer aquela função de bactericida, né, fungicida ali naquele local, porque ele também diminui aquela produção da glândula sebácea, né? Então, também poderia servir nessa ocasião. Mas, mesmo assim, ainda é arriscado, tá? Então, só nessa situação aqui, só retirar os comedões, né, algumas pápulas, se for favorável, mas nessa região daqui de baixo, não mexer em nada, tá? E a acne Professora, nessa anterior aí, na conglobata, você falou que o peeling tem que ser local, na parte onde estão os comedões fechados, nada nos cistos, nada no... Nada. Melhor, vocês não vão fazer nada. Melhor, fazer igual a Aline. Tá, Eu vou agora fazer igual a deixa... Aline agora. Melhor vocês nem mexerem nessa daí. Melhor, pronto, tá. Não mexe mais nada, não. Tá, mas deixa eu falar aqui. No caso, o vapor de ozônio, ele causaria o que a mais para piorar? Porque ele esquenta, né? Ele vai causar mais uma inflamação. Eu sei que não é para usar, mas caso ocorra uma pessoa colocar um vapor de ozônio em cima disso, o que vai ocorrer? Ele vai piorar a situação da inflamação do cisto? Mari, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual o objetivo, qual é o objetivo do vapor de ozônio? Emoliência. Se eu fizer emoliência nessa região, o que vai acontecer? Vai estourar o bicho. Eu quero que isso aconteça, Mari. Não, professora, por isso que eu queria... Pois é, professora, mas era isso que eu queria ouvir. Porque vai que dá louca. Na louca. Gente, deixa eu te falar. Mas é para deixar bem aqui. claro deixa que vai voltar acontecer. aqui. Deixa eu voltar aqui e olhar para o rosto de vocês. Quer que eu abra a câmera? Para você me se ver? Se quiser abrir, eu quero que vocês a gente tenham ficar certeza olho que no estão me olho. vendo aqui, ó. Vocês estão me vendo? Eu fazendo aqui, ó, o exercício. Ó, pé de polichinelo. Estão me vendo? Não mexe. Não mexe. Pronto. Vocês só vão poder mexer
a partir só até grau 3. Tá. Grau 4 e 5 ninguém mexe. Tá? Não mexe. Tá. Eu fiz essa questão justamente para você falar assim, ó, não mexe, por favor. Não seja louca. Porque alguém pode dar louca e dizer, minha professora disse que podia mexer, e eu coloquei vapor de ozônio, botei isso, botei aquilo, e estourou tudo. Que não foi isso que eu falei. Pois então, professora. vocês têm que dar uma de louca e responder pela sua loucura. Não, vocês têm que dar uma de louca e responder pela sua loucura. Porque a professora não disse isso, mas eu quis fazer, tá? Mas aqui, aí, na melhor maneira não faz nada, vocês só vão poder agir até a acne grau 3. Pronto. E professora, deixa eu fazer outra pergunta. Aí, no caso da higienização, porque você vai higienizar para poder passar o piller local na parte que você vai poder mexer. E no caso, como é que você vai poder higienizar essa outra parte onde está o cisto? Porque como é que limpa só, vai limpar só a parte onde vai poder mexer? Mari. Eu tenho que perguntar para me saber, porque eu fico na dúvida. Então, eu sei. Agora. Eu sei que você tem que perguntar. Mas como eu acabei de falar, vou reformular a minha aula. Não mexe. Tá? Não mexe. Fechou. Professora, igual quando a gente vai no médico, né? Tá com um processo inflamatório. Tipo, vamos dar um exemplo, dentista, né? Tá com o dente inflamado. E a gente vai lá, ele não mexe. Ele passa primeiro uma medicação, né? Pra gente tomar, para tratar aquela inflamação que tá lá dentro, né? Para amenizar aquilo ali, para depois a gente voltar, e aí ele vai ver se já dá para ele mexer naquilo ali e ver o que é que precisa ser feito. Se é um canal, se é uma obturação só, ou o que seja, exatamente, né? Isso que a senhora está querendo dizer, né? Que ali não se mexe, não é para mexer. Não mexe não. Não. Entendi. Não. Do jeito que tiver ali, do jeito que tiver ali, não mexe. Vai para o médico, quando amenizar a situação, vocês vão e dá para poder fazer a limpeza de pele e cuidar daquele tecido da melhor maneira. Mas até aí, só até acne grau 3, tá? Perfeito? Entendi. Perfeito. Ok. Nayara, quer falar alguma coisa? Ai, prof. Então, eu até já fui respondida, mas eu vou falar o que eu tinha pensado, mas eu já sei a resposta. É que, como a senhora tinha falado, na questão de fazer só a limpeza daquela região, e porque aquela parte ela estava isolada, aí dava para mexer porque ela está isolada. Então, no caso de uma situação de uma pele que tenha, tipo, por exemplo, no meio das outras alterações, aí a nossa primeira orientação é que ele vá ao médico para depois a gente mexer nessa pele, né? Exatamente. Era só isso, viu? Como já tinha respondido. E Camila, mas veja só, vamos pensar na possibilidade, a gente só pode mexer até grau 3, mas vamos supor que a gente trabalhe em parceria com um médico, com um dermatologista. E aí, nesse caso... Aí outro nível. Exatamente, outro patamar. Aí, nesse caso, ele está acompanhando a paciente, confia na esteticista Camila, indica a paciente para que a Camila faça uso dos seus equipamentos estéticos para ajudar. É um cisto, eu quero drenar, eu quero amolecer. Então, nesse caso, eu posso sim usar o vapor de ozônio, que vai causar emoliência. Não é indicada a máscara térmica, porque a pele está fina e sensível, pode causar queimaduras. Mas eu posso usar o vapor de ozônio para fazer a emoliência e fazer com que esse cisto seja mais rapidamente drenado, além do uso dos medicamentos. Exatamente. Correto. Aí, essa questão que a Aline sugeriu é se sua cabine de estética, né, tiver, ou seja, na verdade, nem sua cabine tiver
junto com o dermatologista. Se você tiver, literalmente, parceria, ser parceiro mesmo do dermatologista, sabe que é parceiro? Ele te ligar, estou mandando tal paciente com nome tal, para você fazer um procedimento. Aí sim. Eu não diria nem ligar, meu bem. Ele encaminhar. Por isso não, ele vai encaminhar, ele vai fazer uma prescrição, ó, vá para tal esteticista. E ele vai te ligar e falar, estou encaminhando tal paciente para você, porque a questão dela é essa, estou fazendo isso e isso. Ter essa parceria de troca de informações de pacientes. Entendeu? E aí, quando você tiver nesse patamar... Na fita de anamnese, o encaminhamento do médico. Exatamente. Isso aí, se você tiver encaminhamento do médico, e se ele ligar e falar relacionado, aí sim, você a limpeza de pele geralzão. Você não vai mexer no cisto, a não ser que ele diga, ó, tem um cisto assim, assim. Você pode mexer para mim? Posso. Porque ela tá tomando tal medicamento e tal dia ela vem aqui. Então, tá, beleza. Então, eu faço aquela limpeza de pele geral, retiro ali o cisto, se tiver possibilidade de retirar, fazer extração. Sim, vou drenar tudo ali que tiver que drenar, deixar a pele em perfeito estado, né, o máximo possível, e encaminhar para o médico. Pronto. Acabou. E falar com ele. Ó, essa pele está na situação, ela tem que tomar os medicamentos, tá de conforme, tá ok. Então, e você também tem que falar com ele, tá? E perguntar se está tomando a medicação, que você acha que é correta, né? Sugerir ou até falar, não quero nem saber se ele é o médico ou não, mas você tem que mostrar ele também que você está por dentro, tá? Também falar com ele para poder ver o uso tópico de algum antibiótico tópico também que tem que ser utilizado, porque a pós-extração também tem que manter o controle ali daquele tecido, tá? Então, tudo tem que ser feito. Caso tenha, né, parcerias com o médico. Caso se você não tem parceria com o médico, sinto muito. Encaminha para ele e ponto, tá? Não faz mais nada. Tá? Porque, na verdade, a gente às vezes tenta, às vezes, como profissional, estou tentando passar umas informações para vocês e falando o que é para ser feito, o que pode ser feito. Eu, como Camila, na minha prática, o que eu faria. Mas vocês, como estão iniciando, é melhor não fazer nada. Tá? É melhor não fazer nada. Quando vocês tiverem um nível um pouquinho mais elevado, aí vocês pensam, né? Quando você estiver com um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho mais realmente de estudo, aí assim, não, agora sim. Agora eu posso mexer até esse nível aqui, encaminhar para o médico, falar com o meu paciente, falar com o médico relacionado a isso. Pronto, tá? Porque vai ser mais fácil. Mas, por enquanto, não faz nada, tá? Oi, quem é que tá falando? É a Ana. Eu digo por mim que seria chegar num nível até de confiança, né? Porque eu não sei se eu daria conta, assim, com pouco que eu sei, assim, acabo de me formar, e sabe, já ir, sei lá, querendo ser doida. Fazer igual a Mari, dona louca, e colocava pó de ozônio e tudo. Né? Então, Mari faz cada pergunta que até me assusta. Não, professora, eu tenho que perguntar porque eu tenho que perguntar porque vai que alguém está pensando, não, mas eu posso tacar o pó de ozônio aí que vai. Não vai, né? É para justamente não mexa. Mari está fazendo perguntas assustadoras, mas tem gente que pode estar pensando, né? Não está perguntando, mas está pensando. Que é o pior, né? Então, sim, Mari, favorável. Assusta, mas é bom fazer as perguntas, tá? Beleza, então vamos lá. Então, vimos as classificações, umas partes das classificações, e vamos agora categorizar. O que eu falo de categorizar? Eu vou ter que classificar um pouquinho mais profundo quanto às variações da acne. Aí eu vim aqui e falo relacionar aqui a neonatal, que a equipe, acho que foi até de Lindalva, que falou sobre acne, não foi?
E falou até muito bem, que citou, relacionada Sim, professor. Foi à nós. acne. Beleza. Leia, Dalva e Nayara Lucena. E Fernanda. Ok. Então, temos aqui a acne neonatal, né? Aparece em recém-nascidos, tem a influência hormonal materna, medicamentos ingeridos pela mãe, podendo se estender até a infância, supostamente por disfunções das glândulas endócrinas ou do hipotálamo. Então, a Aline até falou relacionado ao filho dela, o primeiro não teve tanto, mas o Meu segundo Deus, já foi foi. mesmo que o rostinho dele, professora. Era isso aí. Assim, né? Então, tem um que tem em excesso e o outro não tem tanto. Mas só que isso aí também tem relacionado aos fatores hormonais que estão correlacionados, não só o correspondente ao hormônio materno, mas muitas vezes o hormônio do próprio bebê. Por quê? Sabemos que o bebê ele nasce com todas as células, né? Então ele vai evoluindo, a célula ela vai o quê? Evoluindo de acordo com a evolução do ser humano também. Chegamos numa fase que aquela célula ela não produz mais, ela estagna, mas só que até lá estamos com todas as células formadas, tá? Então, se chegar numa parte da infância e não sumiu, então realmente é uma coisa muito mais grave a ser tratada, tá? Mas até então, aí é um fator, né, hormonal de influência materna e de acordo com alguns medicamentos também ingeridos, tá? E ou uma glândula, ou uma disfunção na glândula endócrina ou do hipotálamo, tá? Aqui tem a acne medicamentosa. O que seria essa acne medicamentosa? Apresenta pápulas e pústulas devido ao uso de medicamentos com hormônios corticoides, de alguns anticoncepcionais, de iodo, de cloro, né? O uso de iodo, o uso do cloro, no caso, isso é substância, tá? Iodo, cloro, vitaminas como B1, B6, B12 e B2 e anabolizantes. Então, se vocês, né, como eu falei com vocês, fazer a avaliação e você vê essa característica, né, de o aparecimento de acne só no período pré-menstrual, ou após tomar alguns anticoncepcionais, ou quando você começou a tomar um anticoncepcional, apareceu, né, essas acnes. Você toma bastante hormônio, né, também, né, corticoides, né, você fez um procedimento e precisou tomar corticoides, então também vai vir aparecer. Você toma algum tipo de vitamina para poder equilibrar outro sistema, mas só que o efeito colateral vai ser o quê? Aparecimento da acne. Os anabolizantes, pessoas que malham, né, que tem aquele físico, então também é favorável. Quem levantou a mão? Essa acne em específico, se não for por uma boa anamnese e o paciente não omitir dados, a gente já classifica como uma acne de grau 3 em tratamento, parece, né? A pele, assim, como se estivesse em tratamento. É acne grau 3 mesmo, pápulas e pústulas, né? Pode ter até alguns nódulos e cistos ali, depender, né, do cuidado da pele da pessoa. Mas você vê que a característica dela é o quê? Ela aparece em grande quantidade. Normalmente aparece muito nas costas, no peito, mas sim, no rosto também aparece muito e acaba formando cicatriz de acne, né? Porque a acne aparece e ela murcha e aí forma aqueles furinhos, né? Que chamamos de cicatrizes. Porque aí a importância de se saber do uso desses medicamentos, corticoide, anabolizante, anticoncepcionais, porque a gente vai fazer o nosso tratamento, porém não vai melhorar, vai continuar tomando, vai continuar surgindo. Quem é que vai ficar culpado? Pois né? Você, pois os profissionais. Os profissionais A importância que vai da achar. gente ter esse conhecimento aí para explicar, olha, eu vou amenizar, mas como você vai continuar tomando medicamento, elas vão continuar surgindo. Aí a gente Exatamente. vai fidelizar o cliente, né? Nesse caso. Porque ele vai Exatamente. voltar toda vez. Aí ele, no caso, ele pode ir no médico ou, tipo, parar de tomar os anabolizantes, parar de tomar as vitaminas, ir no ginecologista,
para poder ver como é que está o nível de hormônio, para poder diminuir ou aumentar o nível de hormônio, porque também tem esse fator, né? Os anticoncepcionais. Se você está com nível alto ou baixo de hormônio, também pode ter esse efeito colateral do aparecimento da acne, tá? Temos aqui a acne tardia. Como se chama a acne tardia? Apresenta em mulheres maduras que têm a síndrome do ovário micropolicístico, que apresentam lesões de fungos às pápulas, tá? Podendo até formar nódulos e cistos nas regiões submentoniana e subauricular. Esse fator poderia ter sido um fator da sua amiga, a Aline. Não, professora, na época, Não? a gente via, tinha em torno de 15, Ah, 16 tá. Foi anos. nova. Poderia ser Nova. alguma coisa relacionada ou à genética ou hormonal, né? Porque estava naquele Hormonal, turbilhão de hormônios, né? Sim, Adolescente. sim. Ou então, realmente, nesses dois casos, por ser jovem, né? Então, mulheres maduras, né, com a síndrome do ovário micropolicístico, ou que vai vir aparecer esses tipos de lesão, tá? Então, também... Oi? Professora, esses tipos de, de comedões, essa lei que a senhora está mostrando, isso dói? Dos acne? Essa também aí que você está mostrando dói? Das acnes dói. Os nódulos e os cistos, cisto, depender do nível, não dói tanto, mas os nódulos dói. Dói muito. Professora, Oi. a minha nora, esse ano passado, ela saiu candidata a vereadora. E eu acho que a ansiedade, o cansaço, tanta coisa apareceu, essas pápulas, esses cistos assim no rosto dela, ficou horrível na época. O estresse faz isso também? Faz, né? Porque o estresse mexe com os hormônios, né? Você está me perguntando e respondendo. Faz sim, mas faz também. Agora também tem que investigar, porque, tipo, se ela tiver algum problema hormonal, né? E aí e o estresse vir agravar, vai acabar agravando mais ainda. É um fator que pode agravar mais o estresse, entendeu? Ele agrava mais ainda. Então tem que colocar na balança isso aí. Acabou a campanha, sumiu. Estresse. Foi estresse. Foi estresse mesmo, tá? Temos também a acne venenata. O que significa essa acne venenata? Acomete principalmente as pessoas que estão constantemente em contato com produtos químicos, como os lubrificantes, óleo mineral, óleo de petróleo, tinta e entre outros produtos químicos, por um longo período. Ou seja, a pessoa que trabalha por 1 ano, por 2, 3 anos, numa mesma fábrica de produtos químicos, e vai estar inalando, né, sempre, constantemente, aqueles produtos, uma hora o efeito, né, dessa pele vai ser esse. Aparecimento de comedões abertos e fechados em grande quantidade. Porque vocês não estão vendo pápulas e pus, estão vendo mais comedões. Então, são mais comedões, ou pode ser até uma forma de dizer assim, uma reação, né, uma reação do tecido, uma reação alérgica, né, do tecido. Pode até ser uma reação sistêmica de tanto você estar sentindo ali, inalando aquele cheiro de óleo, de lubrificante, de petróleo ali, de tinta principalmente, né, que trabalham em fábricas que não tomam cuidado com as EPIs, sim, pode vir aparecer. Agora, uma pessoa, no seu estabelecimento, né, aí por que o motivo de fazer a avaliação e saber onde é que ela trabalha? Esse também é um dos motivos. Porque eu tenho que saber. Se for uma pessoa que trabalha na fábrica com produtos químicos, ou que está o tempo todo no salão de beleza, diretamente inalando produtos químicos,
ela vai ter essa reação. Não significa que a venha aparecer só no rosto. Aqui é um exemplo. Mas pode aparecer em qualquer parte do corpo. Pode ser nos braços, no peito, nas costas. Por quê? Porque está indo para o sangue. Tanto você está inalando aqueles produtos químicos e o corpo acaba dando o quê? Um efeito, né, colateral e aumentando a produção da glândula sebácea. E tendo bastante comedões, né, abertos e fechados em alguma região do seu corpo. Tá? Entenderam aí? Sim. Aqui, acne cosmética. Falamos também relacionado a isso na nossa prática, né? São detectadas após a utilização de produtos inadequados ao respectivo tipo de pele, a hianidez, né? Que obstruiu os ossos folicular. Ou seja, eu fui fazer minha limpeza de pele, a menina fez a higienização, fez esfoliação, mas na hora fez a extração, ótimo, tá tudo bem. Mas para finalizar, minha pele é oleosa e ela colocou mais oleosidade no tecido. Ela utilizou produtos que não são compatíveis com o meu biotipo cutâneo. O que aconteceu? Acne. Obstruiu os poros, né? Na verdade, desculpa, nem os poros. Obstruiu os ossos, tá? E aí, com essa obstrução, também Menos veio... tá? Gracinha. Vai tá gaiata essa Mari, viu? Mas eu corrigi na hora. Eu vou... A ver, perde até o fio da meada. Mas aí... Obstruir os ossos. Pronto, obstruiu os ossos. E aí, aumentou a produção da glândula sebácea. E essa produção da glândula sebácea veio junto com o quê? Com algumas bactérias ali presentes. E aí aconteceu o quê? Pápulas, pústulas, mais comedões. Então, basicamente, quando a gente fala assim, poxa, eu utilizei um cosmético, eu utilizei uma base, eu utilizei um pó, eu utilizei um protetor solar, que deu bastante acne, apareceu bastante acne naquela região, e o que eu faço? Para de usar o produto. Fui fazer uma limpeza de pele, e em vez daquela limpeza melhorar, ela piorou mais ainda. Tem um fator que, se a pessoa que fez, né, a limpeza de pele, ela não conseguiu bloquear a produção ali da glândula sebácea, a produção vai continuar, porque eu retirei e ela vai aumentar. E se eu não fizer o quê? Colocar ali uma máscara, uma argila, para poder diminuir mais esses ossos, diminuir essa produção da glândula sebácea, ela vai aumentar e sim, pode também ter esse efeito de aumentar ali as acnes na região. Mas se você utilizar esse acne cosmético, é como se fosse também uma dermatite de contato, né? Eu utilizei um produto e minha pele não se adaptou com aquele produto, não foi o produto correto para minha pele e ele deu um efeito, né? Ele deu um sinal, né, através das acnes. Então, isso também pode vir a acontecer, tá? Então, é por isso que vocês têm que saber o ativo correto para cada biotipo cutâneo para não terem problemas com as clientes de vocês, tá? Tem aqui a acne medicamentosa, causada por uso constante de... medicamentosa, a acne mecânica, pela medicamentosa. A acne mecânica, causada por uso constante de acessórios como bonés, chapéus, capacetes, colares, tornando o ambiente quente e úmido, proporcionando, portanto, proliferação de bactérias. Lutiane me perguntou relacionada ao uso da máscara, a máscara que nós estamos utilizando hoje em dia para a pandemia, né? Ela deu o exemplo que o esposo dela, quando começou a pandemia, começou a utilizar mais essas máscaras, começou a aparecer apenas na região, né, essas acnes. Sim, pode ser também esse uso constante
né, desse acessório como a máscara, e a região ficou o quê? Quente, úmida, e aí veio a proporcionar a proliferação de bactérias ali na região. Possivelmente ele também já tinha tido alguns comedões abertos e fechados, né, se não fez, não tinha feito a limpeza de pele ali com frequência, e aí melhorou só a situação, tá, da região. Então, isso também, se alguém vê assim, nossa, após eu estar utilizando muito essa máscara, apareceu bastante acne aqui no meu rosto. Então, sim, tem que tomar cuidado, né? O uso da máscara. Se for máscara de pano, chegou em casa, tem um fator, né, que você tem que lavar mesmo, né? Ver um sabonete, né? Ou um detergente que você for utilizar neutro para poder lavar, tá? Porque você também pode estar tendo algum tipo de alergia, porque quando você lava e depois utiliza, fica com o cheiro do produto. E aí é o cheiro do produto, o produto em contato com a pele, aí um ambiente quente, aí vem o úmido que você trabalha, no caso, Porto Velho, né? Só em você sair, já está quente. Aí esquentou aquela região ali fora, né, a sua respiração, que vai estar também ali esquentando o local. Então, tudo isso aí vai estar levando, né, à proliferação de bactérias ali na região, tá? Então, aparece mais comedões abertos, fechados e um pouquinho mais de pápulas. Pústulas, realmente, se agravar um pouquinho mais, aí sim vem aparecer algumas pústulas de alguns pontos, mas só que é um pouquinho mais de pápulas, tá? A acne tropical é causada pela exposição da radiação solar, provocando o aumento da temperatura da pele e constante estimulação das glândulas sudoríparas e sebáceas. Ou seja, né? Então, a região, se toma bastante sol. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que usa, sair de manhã, coloca uma camisa, vou comprar pão. Se eu fui comprar pão, foi de carro, desceu do carro, tá fazendo sol, deu uma andadinha, suou um pouco, voltou pro carro, aí tá ali, aí chegou em casa, a blusa automaticamente não tá suada, você retira, coloca lá e estende. Isso é prática de homem, tá? Homem adora fazer isso, viu? Estende, e daqui a pouco, tem que sair de novo, aí veste a mesma camisa, para poder sair, para poder fazer outra coisa. A camisa já está suada, a camisa também já está ali com bactérias, tá? Você já tomou sol naquela região, então isso também vem aumentar ali a temperatura do local, e fora aqueles outros estímulos, né, como as bactérias, e você reutilizar aquela roupa também vai estar estimulando a produção, né, da glândula sudorípara e da glândula sebácea, ou seja, estimulação mais, né, que você vai suar mais com aquela camisa que já está suada, e as glândulas sebáceas vão estar ali, né, também em constante proliferação, tá? Então, a exposição solar diretamente e também com o uso, né, de alguns outros acessórios também vai estar, é como se fosse uma junção da acne mecânica com a acne tropical. Eu estou ali o tempo todo no sol e também estou usando alguns acessórios, no caso como a camisa, né, que vai estar fazendo esse estímulo dessa proliferação dessas glândulas, ok? Entenderam? Quando vem um paciente com outra causa, que não pode ser uma acne tropical, pode ser uma acne medicamentosa. Ela também pode ter a característica de acne medicamentosa. E aparecer acne, tomei muito medicamento, vitaminas, anabolizantes, e aparecer onde? Nas costas, no braço, tá? Então, tem que ser investigado. Estou dando possibilidades, mas tem que ser investigado. Porque se a pessoa não parar com essa prática, vai continuar. E você tem que orientar, tá? A pessoa não vai dizer que usa a mesma camisa 2, 3 vezes no dia.
ou deixa lá um dia e vai usar no outro dia também, que também acontece, tá? Mas a pessoa não vai dizer isso, mas de qualquer forma você tem que citar exemplos para que, se isso estiver acontecendo, a pessoa, né, alerta e diz assim, não vou poder fazer mais isso, não, porque não vai ser favorável, tá? Então tem que alertar relacionado a isso. Tem acne por estresse, tá? Manifesta-se em virtude da liberação de hormônios, como o cortisol, tá? Como adrenocortrófico, adrenalina e o cortisol, em momentos de estresse, sendo comum em estudantes no período de prova e vestibular. Isso é o mais comum, mas pode aparecer também qualquer momento de estresse na sua vida, pode vir aparecer, tá? Como a Mari falou, né, deu exemplo aí relacionado à pessoa que ela conhecia, que foi devido ao estresse, tá? Acne escoriada, significa isso? É comum em pessoas tensas e compulsivas em espremer as lesões acneicas, produzindo escoriação. Você e a maioria da sala. E produzindo escoriações, manchas e cicatrizes. Quem nunca? Quem nunca? Eu me identifico, prof, porque eu sou direta. Minha mãe vive reclamando comigo. Por que tu fica fazendo isso com teu rosto? E eu fico ali direto com a minha mão no meu rosto, ali, cutucando. E, sei lá, é uma coisa que eu não consigo controlar às vezes. Prende a mão, amarra a mão. Eu digo que é um toque. É um toque, né? Isso é estresse também, tá? Você não tem nada para fazer. Agora, professora, acabei de estourar um negócio aqui na minha coxa, porque tava uma bolinha, aí eu fiquei passando a mão, tá um catombo. É estresse isso. Isso é falta de vergonha, de ficar mexendo onde não deve. Mas, rapaz, não é para mexer, não. E tem gente que, além de mexer nas dela, quer mexer na da gente também, né? Pois é. É o quê? Quer ficar cutucando. O tempo todo. Isso aí é o tempo todo. Às vezes eu vou dizer mais. Vai ter algumas pessoas aí que tá assistindo a minha aula e tá mexendo. Aposta quanto? Aposta não, professora, tenho certeza. Pois é, eu também tenho certeza que tem muita gente que está lá, ou deitada na cama ou sentada em algum lugar, mas está assistindo minha aula e está lá. Está falando de acne, lembrou da acne dela, ou dele, né? E está lá. Mexendo. Lembrou que estava com acne e resolveu esfregar. É o Kelvin. O Kelvin que mostrou um hoje. E que ele não esteja mexendo, pelo amor de Deus. Senão vai piorar a situação. E professora, quando mexe nas acne, igual essa figurinha aí está mostrando, fica marcado depois quando ela seca, né? Fica cicatrizezinhas, né? Fica, que chamamos de inflamação, como é? Hipercromia pós-inflamatória, né? Ou hiperpigmentação pós-inflamatória. Pois é, eu já vi rosto que a pessoa fica tirando assim com a ponta dos dedos, aí depois fica tudo marcado, não fica bonito, não. Não fica. E fica as cicatrizes também, né? Além de ficar as manchas, ficam as cicatrizes também, que realmente é a pior parte. Porque mancha, uma hora você consegue tirar. A cicatriz também, mas só que mancha é mais fácil nesse caso de cicatriz, no caso de hiperpigmentação pós-inflamatória, do que uma cicatriz, tá? Cicatriz, elas ficam muita mancha. Cicatriz, na maquiagem, não consegue esconder tanto, entendeu? Você tem que realmente passar bastante para esconder.
Ainda bem que as manchas que eu tenho é escondida. Pois é, graças a Deus, né, Mari? A senhora lembra da minha história, né, que eu lhe falei? Na época do cursinho da limpeza de pele? Ai, não lembro não qual foi, Mari. A da minha bunda. Ah, tá. Na verdade, são as foliculites, né, Mari? Não, não foi foliculite, não. Foi o laser. Ah, sim, lembro. Agora E eu lembro. fico Depois você falou. cutucando às vezes. Ai, é Lembro. horrível. E Mari inventou de fazer o laser para depilação e Eu ainda acabou faço. levando queimaduras e até hoje ela está com a marca das queimaduras. E ainda continua fazendo. Não vão reclamar. Ok, então. Então, essa aí é a nossa última acne, tá? Então, é a nossa última categoria. Terminamos até no tempo certinho. Então, acne escoriada. Então, significa que, se a partir de hoje eu classificar, né, uma acne, quanto ao seu grau e quanto à sua categoria, e colocar lá faça uma avaliação de uma pessoa que é compulsiva em espremer lesões acneicas. Eu tenho o que aí? Eu tenho aqui uma acne escoriada. Eu tenho que fazer uma limpeza de pele normal, mas só que eu tenho que dar as orientações. Não mexa, porque pode vir da mancha. Tá? Orientar de acordo com o aparecimento daquela acne, tá? Eu tenho que dar orientações corretas para diminuir essa acne, tá? Conseguiram entender? A aula de acne foi um pouquinho mais intensa. Por enquanto, eu vou ficar por aqui com vocês quanto às classificações. Por favor, dê uma olhada com mais carinho, né? No capítulo 4, na página 50, a partir da página 56 até a página 59, que fala sobre a acne, tá? São praticamente que são 3 páginas que falam sobre acne, então dê aí uma olhada com carinho, ok? Para que possamos estar montando os protocolos para as acnes, tá? Mas tá lá no livro, é? Tá lá no teu livro? Que eu Repete só o capítulo, professora, por favor. Eu tô só no slide do livro. Menina, está no livro, está no livro. Tá no livro. Eu estou acompanhando a aula aqui pelo livro. Aê! Tá vendo? A minha aula, a base é o livro. Isso mesmo, parabéns, muito bom. Muito bom. Olha lá a linha, ó, tá vendo? Com o livrinho. Perfeito, só acompanhar a aula pelo livro. Minhas aulas, ela tem a base, é o livro, tá? Fiquem ligadinhos aí, ok? Professora, perfeito. A gente vai ficar até o final do semestre. Nesse livro vai incluir algum outro? Não, por enquanto só esse. E muitas vezes eu tiro algumas questões do livro de Fábio Borges, algumas coisas assim, na questão de enunciados, né? Mas eu também já compartilhei eles para vocês. Só são esses 2 livros, né, que normalmente que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar. Tem outros livros, quando se fala de anatomia, cosmetologia, vocês podem avançar, mas só quando se vai falar de estética facial, apenas esses 2 livros, tá? E de recursos também, esse livro também é bom. Ok? Beleza? Então, encerro aqui hoje a nossa noite. Leia um pouquinho mais com carinho, que a próxima semana eu já vou começar com os protocolos correlacionados ao controle da acne, tá? E vou ver se dá pra... Não, vamos fazer só protocolo. E aí começa a cirurgia só depois, tá? Então, por enquanto... Para cada tratamento desse, professor, cada lesão dessa específica vai fazer tratamento? Protocolo? Exatamente. Vou dizer uma coisa... Perfeito, vou dizer uma coisa a você. Eu vou ser a professora mais chata que vocês já tiveram. Até vocês aprenderem a fazer o protocolo da forma correta, vocês vão ver. Eu sei aqui, disso. Ó, olho no olho, dente por dente, meu irmão. O negócio aqui não vai ser brinquedo, não.
Vamos que o negócio não tá brinquedo, não. Tá? Eu quero esse protocolo na teoria, afinando, entendeu? Afinando. Aí, O negócio não vai ser fácil para vocês, não. Eu sei que Diga. não é horário de falar, mas eu queria comentar sobre a prova, sobre aquele protocolo que a senhora colocou, que eu não consegui fazer ele porque o tempo acabou, né? É sobre aquele paciente que também era portador de diabetes, né? Um tempinho aí que a senhora tiver. Hoje não, que já está. Mas aí, se a gente pudesse ter um tempinho para a senhora. E a próxima semana, como já me perguntaram, relacionada à prova, eu vou terminar de corrigir as 2 provas, né, até essa semana. Próxima semana, eu já vou dar um feedback geral da prova. Não vou dar para fazer individual, porque não tem condições, né? Individual, porque não vão estar em uma prova na mão para poder ficar olhando, eu não vou ler prova por prova. Mas eu vou dar um feedback geral da prova e relacionado ao que foi que colocaram, que eu considerei como certo, como eu não deixei considerei. Em branco, essa não deu tempo. Eu também deixei em branco, acabou o tempo. Com remorso, me sentindo, nossa, porque eu não prestei atenção no tempo. Quando foi para mim começar esse protocolo aí, e eu tava louca para ir ver, porque assim, a questão da diabetes, eu sei que isso daí é uma coisa que é muito importante no mexer, né, no cuidar da pessoa que tem diabetes. Mas se tiver controlada, tá tranquilo. Pois é, tudo isso que a gente tinha na questão lá da anamnese, tudo isso a gente tinha que ter analisado, né? Mas tá bom, professor, então depois a gente vê isso aí. Tá. Fica com Deus. Beijo, amores. Obrigada. Beijo, bom feriado para vocês. Beijo. Semana que vem. Feliz Páscoa. Ai, para vocês também. Feliz Páscoa, professora. Feliz Páscoa para vocês. Feliz ovos de galinha caipira frito, porque o de chocolate tá difícil. Não te aguento, Maria. E o filho dela tá lá gritando, é o dia da Páscoa. E vai ganhar ovo frito. Vai ganhar ovo frito.